mais uma vez aqui a comunidade Nós. Hoje é dia 10 de agosto, 10/8, inclusive Dia dos Pais, Father's Day. Inclusive já deixo meus felizes Dia dos Pais para os pais que possivelmente possam estar assistindo a reflexão do dia de hoje, a palavra aqui da nossa comunidade do dia de hoje. Quero falar sobre algumas coisas, inclusive eu acho que provavelmente vai dar umas 2 reflexões aqui no dia de hoje. Sexta-feira eu recebi alguns primos, recebi alguns amigos em casa. Foi uma noite muito divertida, era exatamente o que eu precisava. Era exatamente uma noite que eu precisava, com as pessoas certas, da forma certa. E isso me deixou pensando muito, me deixou muito pensativo. Isso me deixou grandes lições também, porque como eu falei, nessa sexta-feira, era exatamente o que eu precisava. Eram essas pessoas, era essa energia que eu precisava. Essa energia que eu precisava no meu dia. Na minha fase, no meu processo em geral, era exatamente o que eu precisava. E isso me fez reflexionar bastante da importância da energia certa e das pessoas certas. A gente ouve muito falar isso de cuidado com a música que você ouve, com o que você deixa entrar na sua casa, com os seus amigos, com as pessoas que você chama pra sua casa. Mas como isso é de fato real, né? E lembrar de um acontecimento, de algo que aconteceu comigo, deixa essa reflexão ainda mais real, porque eu tô falando de algo, por tá falando de algo que de fato aconteceu comigo, né? E aí foi bem engraçado, porque eu tive uma ideia de fazer uma noite do filme, inicialmente era uma noite do filme, então eu fiz então eu fiz uma espécie de cardápio, e aí eu vi algumas inspirações e decidi comprar um papel craft. Que a ideia era que fosse um papel que forrasse ali a mesa, posta, para fazer uma mesa estilo posta, e para que a gente pudesse desenhar, jogar, escrever frases, enfim. Foi a ideia que eu tive. E aí, quando eu comprei esse papel craft, na loja que eu fui, na tarde ali que eu fui fazer as compras para preparar, a pessoa dobrou o papel craft, assim, e falou que ela precisava dobrar o papel craft porque não tinha espaço na loja dela, né? Mas aí quem trabalha com papelaria sabe que os papéis a gente enrola ele, não dobra. Porque se você dobra um papel, uma cartolina, um papel, como é que você vai vender aquilo ali, né? Não vai ter serventia, a pessoa vai comprar um papel dobrado. Inclusive, eu vou mostrar isso aqui, porque eu acho que vale a pena ser mostrado. Esse foi o papel craft que eu comprei. Basicamente, a mulher me entregou o papel craft assim. E quem trabalha com esse tipo de papel sabe que o certo é que a gente enrole ele, certo? Porque aí ele não dobra. E aí, quando você abre, você consegue trabalhar com ele melhor. Só que a pessoa vendeu ele assim. E a desculpa foi que. E a desculpa foi que ela não tinha espaço na loja. Enfim, o foco não é sobre essa pessoa. Claramente é uma pessoa com muitos traumas, com muitos problemas. E não é pra criticar, mas pra quem trabalha em papelaria sabe que isso aqui é grotesco, né? A gente não vende um tipo de papel dessa forma, a não ser que foi em folha 4. Mas a ideia era justamente só que como eu não tinha condição de ir numa outra loja, eu também fiquei um pouco com dó dela, acabei comprando lá. Mas a ideia era que fosse pra cobrir a mesa, né? Aqui, Noite da Amizade. A ideia era um papel que cobria a mesa. Então, assim, ela ter vendido isso aqui foi um negócio muito ridículo. E aí, a reflexão é justamente isso, né? Até as coisas erradas, os imprevistos, as coisas que são muitas das vezes pesadas, que acontecem, as coisas que dão errado na sua vida, elas podem ser levadas de uma forma pesada ou elas podem ser levadas de uma forma leve. E as pessoas, né, primeira coisa o mais importante é a sua energia, mas também a energia das pessoas que você deixa entrar na sua vida nesse processo. Deixa entrar na sua vida. Por quê? Porque se a sua energia é uma energia alta, mas uma pessoa que você convive não tem uma mesma energia, esse tipo de situação aqui, né, pode virar um peso muito grande. Embora seja uma situação pequena, um exemplo aqui, né? Obviamente não iria acabar com a minha noite, a não ser que eu fosse uma pessoa extremamente pesada. Mas o mais legal é que esse fato da cartolina ter vindo dobrada foi basicamente a anedota, a risada durante toda a nossa noite, assim. Então, tudo que acontecia, a gente lembrava do fato da mulher que dobrou a cartolina, da sem noção que dobrou a cartolina. E a gente fazia muitas piadas com isso, né? Inclusive, aí quando a gente deixava uma coisa cair, dava alguma coisa ali errado, né? Errado, entre aspas, porque uma noite de amizade não tem errado, certo e errado, né? Aí a gente falava, tá vendo? Isso é culpa da mulher que dobrou a cartolina errada.
Então, a reflexão disso, e aí a reflexão dessa noite é justamente essa: quais são as pessoas que você deixa entrar na sua vida? Será que essas pessoas têm a mesma vibração que você, a mesma energia que você? Porque eu tenho certeza que outras pessoas já tive na minha vida, eu sei que não teriam a mesma reação. Então, assim, isso que é o legal, né? A diferença que faz uma pessoa que tem uma energia contagiante, tem uma energia alta de fato. Que umas coisas do dia a dia se tornam, na verdade, motivos de riso, motivos de conexão com as pessoas certas. E essa é a reflexão de hoje, né? Será que você tem essas pessoas na sua vida? Hoje, na fase que eu me encontro, eu aprendi a selecionar essas pessoas para estarem na minha vida. Mas, infelizmente, eu já me frustrei muito por fazer coisas, inclusive até à noite, que eu comentei. Até esse evento, né? Até essa ideia de receber pessoas em casas, a gente tem que saber quem. Porque às vezes você tem um trabalho, né? Por exemplo, eu sou host de natureza, eu sou uma anfitriã de natureza, então eu amo o processo de fazer uma mesa posta, receber pessoas em casa. Isso pra mim faz muito sentido, né? E eu vejo que tem muitas pessoas, inclusive uma frase também que eu falei com uma dessas pessoas no momento da reflexão ali, que eu acabei, né, trazendo essas lições pra uma determinada pessoa. Eu disse: não faz sentido você se estressar com uma coisa que você mesmo criou. Então, tem muita gente que vai receber pessoas em casa. Essa não é a reflexão em si, mas já é uma ideia interessante também para se ter em mente, né? Pessoas que querem receber pessoas em casa, que criam eventos e que às vezes se estressam, ficam mal com o próprio evento que ela criou. E não só eventos, mas às vezes você pediu um trabalho, e aí quando você conseguiu esse trabalho, você começou a reclamar. Você começou a deixar o ambiente pesado. Então, foi coisas que você criou, coisas que você foi lá com as suas próprias pernas, com as suas próprias pernas, caminhou até aquilo, e na hora que você chega naquele processo, aquela pessoa que consegue estragar o clima daquilo que ela mesma desenvolveu. Então, isso é uma reflexão muito interessante, né? Então, eu sempre falo isso. Eu crio eventos. Se eu criasse eventos e fosse uma coisa que me estressasse, eu não faria. É claro que às vezes a gente cria muitas coisas, uma coisa que eu faço agora é tentar simplificar. Às vezes fazer demais, né? Fazer um cardápio muito sofisticado demais, no sentido de trabalhoso demais, de repente diminuir. Então, essa sexta-feira eu tinha pensado, eu tenho que fazer bolo também, mas eu falei, não vou fazer porque não vai dar tempo. É melhor fazer menos coisas, e ainda assim eu fiz bastante coisas, mas eu consegui manter esse equilíbrio do que iria me fazer estressar e do que não. Então não é sobre o evento, mas é sobre manejar, gerenciar melhor aquilo que você vai fazer. Talvez determinados convites não são tão alinhados com determinadas pessoas, por mais boas que elas sejam e por mais queridas que elas sejam, às vezes elas não estão tão alinhadas com aquilo que você está construindo naquele momento, né? Com a sua energia também. Então, isso é muito importante. É uma reflexão poderosíssima. Coloca limites. Se você está assistindo esse vídeo ele é sobre reflexionar, ele é sobre a intencionalidade das pessoas que a gente coloca dentro da nossa energia, né? Que a gente deixa entrar na nossa casa, no nosso ciclo, que deixa que a gente compartilhe o que é muito privado para nós. Acredito que se você está assistindo esse vídeo, você também já vivenciou isso de fazer pelo outro e se frustrar porque o outro de repente não conseguia corresponder da mesma forma, não tinha a mesma energia. Isso já aconteceu muito comigo, chegar num ambiente super leve e aí o ambiente ser carregado de um peso, de uma energia extremamente pesada. E de você falar, cara, mas eu vim aqui com a energia mais leve, eu vim aqui com um propósito, só que outras pessoas não estavam alinhadas, e aí aquela energia contamina, né, de forma negativa o ambiente. Então é sempre sobre energias, né? Energia é algo fortíssimo. Então, se outras pessoas não estão altamente, né, não estão numa frequência mais alta assim como a sua, então, de repente, é importante avaliar. Não que isso seja para sempre. Hoje eu tenho pessoas que eu coloquei certos limites seguros para mim, porque eu sei que essa pessoa está numa fase onde ela não vai conseguir me encontrar no mesmo nível, na mesma energia, na mesma
vibração que eu tô vivendo, que eu tô passando, porque eu tive lições, eu tive curas, eu tive processos que essa pessoa ainda não teve. Então, de repente, eu vou precisar esperar essa pessoa um momento onde ela consiga receber aquilo que eu vou entregar, porque senão o que acontece, uma coisa que eu ouvi também de uma pessoa querida que eu acompanho aqui no YouTube, é que ela comentou justamente sobre isso, né? Essa mensagem foi diretamente para mim e agora eu passo para a comunidade, que é como você encher um copo de água, bottle water, você encher um copo de água, é... inclusive tentar lembrar as palavras que ela falou e vou tentar traduzir aqui. Então, pouring, it's like you're pouring into an empty cup instead of sharing with other people that has a full cup. Então é mais ou menos como se a gente estivesse enchendo. Muitas das vezes a gente enche garrafas, copos vazios, né? A gente com um copo, uma garrafa cheia, tá enchendo o copo de quem não tem. E aí, e o pior ainda é quando esse copo ainda tá furado, né? Então você tá muito cheio, né? O seu copo tá cheio, você tá enchendo o copo de quem não tem quase nada. Vou colocar até uma ilustração aqui na tela também para ficar mais visível essa ideia, né? Então o que acontece é que quanto mais você vai colocando, você vai esvaziando, porque você não tá recebendo em retorno, porque o copo da outra pessoa tá vazio, e para piorar, muitas das vezes, o copo furado, que é aquela pessoa que ainda não consegue receber e ser grato àquilo que ela tá recebendo. Porque se ela não conseguir entregar naquele momento porque o copo dela tá vazio, é entendível. É possível a gente conseguir compreender isso. Mas quando essa pessoa demonstra uma ingratidão com aquilo que você de melhor tá entregando, né? Com o encher do copo, né? A pessoa tá ali com o copo vazio, recebendo de uma pessoa que tá com o copo cheio e ainda demonstrando uma ingratidão. É nesse ponto que você precisa. Opa, peraí. Red flag. Vermelho. Deveriam ser duas pessoas com copos cheios, uma compartilhando, né? Uma enchendo da outra de forma mútua e recíproca. Mas é claro que nem sempre isso vai ser possível. Então eu acho que o mais importante é entender se o indivíduo ele consegue receber aquilo ou não. O copo dela tá cheio, tá vazio? Não, o copo dela tá vazio, ou seja, ela tá num processo, né? Ela não tá no mesmo nível, ela não tá no mesmo nível que eu. Segundo, esse copo tá furado, ou seja, é uma pessoa que vai conseguir receber aquilo que eu tô entregando. Se essa pessoa não tá no mesmo processo que eu, mas ela ainda consegue receber aquilo que eu tô entregando pra ela, né? Se ela consegue ainda receber e de certa forma ela utiliza aquilo pra subir degraus, pra se tornar melhor, então ótimo. Então ela quer ser ajudada, ela tá no processo de receber, de querer ajuda, de conseguir integrar aquilo. Coloco um limite, claro, porque eu não tô, de certa forma, recebendo, mas a gratidão dessa pessoa e a forma como ela recebe faz sentido que eu continue enchendo o copo dela na medida que eu tenho equilíbrio. Mas se eu vejo que essa pessoa tem um copo furado, essa pessoa tem um copo vazio e furado, significa que qualquer coisa que entrar não vai permanecer. Então é literalmente uma perda de líquido, uma perda de água, uma perda de vinho, por exemplo, né? Então é literalmente você perder um ingrediente, você perder aquilo de mais valioso para você, jogando aquilo ali num copo furado que não vai durar. Então, aí nesse sentido, então quando você percebe quem são essas pessoas, então é hora de, opa, pausar. Que seja a pessoa que você não quer ter na sua vida porque não vale a pena, uma pessoa que não te traz nada de positivo, ou se é uma pessoa que vale a pena esperar, né? Que vale a pena. Pessoas que a gente vê que estão num processo, que de repente, opa, deixa eu estar com outras pessoas e dar um tempo, porque tem momentos que a gente precisa de um tempo pra gente poder integrar as coisas, pra gente poder se curar, pra gente poder aprender lições. Às vezes o outro tá lá na frente, às vezes essas pessoas estão engatinhando para chegar, né? Então, é importante entender. Então, a reflexão de hoje é entender os limites
colocar limites seguros, entender se você não tá de fato, despejando água em copos vazios e furados, ou seja, perdendo totalmente o seu tempo, a sua energia, o seu trabalho. Então, um exemplo disso é como eu falei, um evento, né, você criar um jantar, você criar algo para uma pessoa que, além de não fazer, de ter essa mesma energia, ainda não conseguir agradecer e apreciar aquilo que você faz, e pior ainda, reclamar, ainda falar mal, né, daquilo que você fez com tanto carinho, de repente cozinhar alguma coisa, fazer um jantar. Aqui são exemplos simples, isso aqui vale para tudo, tá? Mas eu tô falando de coisas, relacionadas ao que eu contei aqui, né. A reflexão que eu uma coisa que você fez de fato de coração, de carinho, com carinho, que de repente estava até bom, mas a pessoa não conseguiu perceber a qualidade daquilo que você colocou, do esforço que você colocou. Então, nesse caso, é hora de parar, é hora de pausar, é hora de entender, justamente, e começar e fazer por você. E fazer por você e para as pessoas, e selecionar as pessoas que de fato vão valorizar, que vão vir com a energia da mesma forma que você, né. E se você não encontrar essas pessoas em determinado momento, então é hora de voltar para si. Nem sempre vai ser assim, mas se for o seu caso agora, tá na hora de voltar pra você, tá na hora de guardar, tá na hora de guardar aquilo que é tão valioso pra você. O seu copo cheio, ele precisa continuar cheio. Você precisa continuar sendo aquilo que você é na sua essência.